Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Então, o discípulo quer ser imitador do seu mestre. O discípulo, ele não vai equilatar sacrifício nem valor para poder seguir o mestre, para obedecer o mestre. Então, todas as vezes que nós tivermos que nos confrontar diante de um chamado de sermos um discípulo de Jesus, significa que nós estamos nos renunciando. Não tem nada que possa impedir o discípulo de fazer a vontade do seu mestre. Então, ele não é só uma pessoa que quer estar perto do mestre, quer só estar ao lado do mestre, não, ele quer ser imitador mesmo, Quando nós nos tornamos discípulos? Quando passamos pela transformação da nossa conversão. A conversão é a base para o discipulado. Se você não se converter de fato, de verdade, você vai ter dificuldades de seguir a Jesus. Então, ser discípulo é ser aluno e imitador do mestre. Ele tem mais prazer em fazer a vontade do mestre do que a sua própria vontade. Está gravando aí, filhão? Ótimo. Então, nós vamos hoje correr um pouquinho, não posso esperar mais o pessoal, e nós temos que falar algumas coisas relacionadas à santidade inicial e à santificação contínua. Santificação inicial, nós passamos por esse processo, conversão, justificação, regeneração e adoção. Eu falei semana passada, esse processo é um processo simultâneo, não tem dia nem hora, não, acontece automaticamente, mas nós precisamos entrar depois na santificação contínua. Pode ir. Arrependimento, essa é a chave para a abertura da conversão. Não existe conversão com remorso, não existe conversão só intelectual. A conversão sempre vai mexer com o arrependimento. O arrependimento é a chave para a conversão. É quando acontece isso, confissão e abandono de todos os pecados passados, conhecidos e desconhecidos. E a gente vai vendo. Restituição é aquilo que você começa, então, a ter consciência de devolver aquilo que você fez de errado, fez que não era compensador. E mesmo que você não possa restituir a quem você fez o mal, você vai direcionar essa tua vontade de restituição para alguma causa, se dedicar a alguma causa, alguma campanha ou algum objetivo de renúncia máxima. Então, eu creio que esse olhar da restituição é importante na restituição por causa da salvação. Esse olhar para a restituição é importante na nossa conversão, porque as pessoas às vezes têm uma conversão que não tem comprometimento, não tem um sentimento de restituir, aquilo que eu fiz de ruim, de mal, tantos filhos, tantas pessoas que deram tantos trabalhos aos outros, e quando se convertem, tem essa condição de reconhecer, poxa, quanto eu fiz mal, quanto eu atrapalhei, o quanto eu fiz com que essa pessoa sofreu, envelheceu, passou mal por minha causa. Então, quando você se converte, você então começa a entender que há uma necessidade de restituir aquilo que você fez de mal. É muito importante, porque tem até um texto bíblico, o caso de Zaqueu, Ele diz, se eu tenho feito algum mal, restituirei 4 vezes mais. Então é importante esse pensar, que hoje a maioria das teologias não se fala em restituição, não se fala, mas é necessário que se fale e que tenha uma consciência que aquilo que eu posso fazer agora, eu vou fazer também, não como se fosse em forma de pagar o que eu fiz de errado, mas de compensar e você começar a ter uma identidade que é reconhecida para que realmente Cristo veja em você uma mudança. Fé é o ponto central da vida religiosa. Essa fé que eu falei, que não é a fé natural, mas é a fé
salvífica, a fé em Cristo, que Ele veio, que Ele morreu, que ressuscitou o terceiro dia. É essa fé que nos promove estar mais próximo dEle. É uma fé que nós não somos justificados pelos nossos atos, nós somos justificados pelo seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, pelos méritos do sacrifício de Jesus. Então, não é essa fé que eu tenho que fazer obras, que eu tenho que dar sufrágio, que eu tenho que dar coisas aos pobres para poder... Não. Agora, você é salvo para as boas obras. Agora, as boas obras não te salvam, mas todo crente é salvo para as boas obras. Então, nesse ponto aqui, a fé, ela trabalha como forma de você crer na base do sacrifício. Se você não tem essa fé na base do sacrifício, se você não crê em Jesus, se você não crê na sua morte, na sua ressurreição, na sua aparição, na sua ascensão aos céus, que Ele está ao destra de Deus, intercede por nós, essa sua fé não é uma fé salvífica. A fé salvífica é quando traz os méritos de Cristo para as nossas vidas. Testemunho do Espírito. O Espírito de Deus testifica ao seu Espírito que você é filho de Deus, uma nova criatura em Cristo Jesus, Romanos 8,16. Então, a consciência é espiritual. Ninguém é salvo pelas emoções, nós somos salvos pelo nosso espírito. Pode andar na luz. Depois que você passa pelo processo da salvação, você sente um constrangimento de fazer as coisas erradas. Você sente o constrangimento de fazer as coisas que não estão sendo a vontade de Deus. É isso que nós chamamos de andar na luz. É ser mais obediente à palavra e, de alguma forma, trazer a lei de Deus, o seu ensinamento, para uma prática de vida, para uma prática do dia a dia, que corresponda realmente você ser discípulo de Jesus, andar como Jesus andou. Bom, agora chegamos. Inteira santificação, que é uma fase em que nós começamos a ter plenitude do Espírito. Plenitude do Espírito, que nós vamos sentir realmente, depois que fomos salvos, nós vamos sentir o quê? Purificação da natureza pecaminosa e plenitude do Espírito. A gente sente o Espírito Santo na nossa vida, o Espírito Santo falando conosco. Quantos aqui já tiveram essa experiência de estar no quarto, de estar em algum lugar, porque não existe região, local para Deus te usar, falar, não existe. Mas há um momento que a gente sente a presença de Deus tão forte e você começa a entender que a tua velha natureza já não está tendo mais domínio sobre a tua vida. Então, você começa a sentir a plenitude do Espírito Santo na tua vida. Distinto conhecimento da sua conversão. Todos nós temos que ter conhecimento da nossa salvação. Você tem que saber se você é salvo. Já dizia um corinho: quem é salvo com certeza diga amém. Quem é salvo com certeza diga amém. Então, temos que saber. Isso aí é condição própria, é de foro íntimo. A gente tem que saber. Então, a consciência de que você é aceito por Deus e não desobedece aos seus mandamentos. Então você tem clareza, você anda na luz e você sabe que você é salvo. E o teu nome está escrito no livro da vida. Crescente fome e sede de Deus. Quando você tem mais do Espírito, você quer estar mais na presença de Deus. Amém? Você quer estar mais envolvido com as coisas espirituais. Você quer estar mais ligado às pessoas que pensam da mesma forma que você. Você quer ficar mais envolvido no ambiente com as músicas que falam de canções espirituais. Você quer contextualizar a sua vida. Amanheceu, você quer pegar a Bíblia, orar, ler um salmo, você quer meditar, você quer trazer uma inspiração bíblica, né? O crente tem que ter devocional, gente. A vida cristã, ela tem que começar com devocional, nem que seja um devocional de 5 minutos. Pastor, não tem um tempo, 5 minutos dá para você fazer um devocional, meu irmão? Então, 5 minutos você vai fazer um devocional. Como é um devocional, pastor? Acordou, meu irmão? Você vai fazer o seguinte, você vai orar, fazer uma oração de agradecimento e você vai pedir: Senhor, me dá um texto da palavra para eu me alimentar espiritualmente. Deus vai te dar um texto da palavra e você vai meditar nesse texto. E aquele vai ser o seu alimento espiritual antes
antes do café, antes do pão com manteiga. Esse vai ser o seu alimento. Você faz uma meditação, né? E depois você diz: eu entrego a Ti o meu dia, o meu trabalho, a minha saída da minha casa, o meu retorno. Abençoa a minha família, abençoa os meus vizinhos, meus irmãos da igreja. Devocional, gente, tem que ser diário, porque o devocional nos mantém nessa meta aqui de fome e sede de Deus e de estarmos num ambiente que realmente reflita as necessidades do Espírito. Isso quer dizer o quê? Que nós temos que selecionar o que é bom para nós e separarmos aquilo que não é bom para o nosso espírito. É o que nós estamos entendendo aqui. Fuga de tudo que prejudica a influência de Deus. Então a gente vê aí a prontidão de resistir mesmo de coisas legítimas, se elas impedem o serviço de Deus, impedem a obra de Deus na tua vida em relação àquilo que Deus quer fazer na vida das pessoas. Então, nós precisamos entender o que isso está fazendo na minha vida espiritual. Está fazendo mal? Eu tenho uma frase muito interessante: se o teu amigo, que diz teu amigo, ele te leva a pecar, o teu amigo não é teu amigo, ele é teu inimigo, ele é o diabo. Teve uma irmã que ficou chateada com essa frase minha, mas eu a uso. Eu digo que todo amigo que é teu amigo vai sempre te levar para Deus, para as leis do Senhor. Amém? Você pode até dizer assim: poxa, pastor, mas eu tenho um amigo que... Mas eu vou te dizer, olha, com certeza, o que está inserido nessa ambientação não são as coisas do Espírito. Então, normalmente, as coisas da carne vai te levar a justamente a você deixar as coisas espirituais. Vai deixar. Então, as pessoas que você quer fazer um social, você quer se mostrar educado, você quer mostrar que realmente é simpático, mas chega um ponto que você tem que entender que, e se isso está te tirando, do centro da legítima vontade de Deus, está te impedindo de fazer a vontade de Deus, então fuja dessa condição que você está se encontrando. Para ser discípulo, tem que abandonar aquilo que nos impede, aquilo que está agora entrevado, né? Está se permeando entre nós e a vontade de Deus, está nos entrevando e tem que fugir mesmo. Busca explícita da bênção. Bom, a busca explícita da bênção é aquela vontade de você começar a sentir o batismo com o Espírito Santo. É quando você se sente mais fortalecido, quando você se sente mais pronto. Às vezes você diz assim: poxa, eu não sei nem como é que eu falei aquilo, não sei nem como é que eu consegui transmitir aquilo. Significa que você está tendo uma busca mais explícita, uma vontade mais forte de Deus na sua vida. Então, busca explícita da bênção, ela se torna clara, desenvolvida, e ela fica assim, ela não te põe em dúvida. Você sabe realmente a obra que você está agora fazendo com essa condição maior da presença do Espírito Santo. Consagração é necessário. A consagração é o ato de você se reservar para Deus. Consagração significa o entendimento de fazer a vontade de Deus como objeto de Deus. Amém, irmãos? É você sentir, não. Quando alguém é consagrado é porque é separado. Kadosh ou Kadesh. Você é separado. Eu posso consagrar isso aqui para a obra de Deus. Então, essa tribuna, ela não pode servir a outra coisa senão que a obra de Deus. Poxa, mas vamos fazer ali um evento e vão os políticos falarem, vão os acadêmicos falarem: olha, essa tribuna é só para a pregação do Evangelho. O que eu fiz? Eu fiz um kadosh. Eu consagrei. Quando a palavra se dirige a nós, é nesse sentido. Dar tudo definitivamente a Deus. Tempo, talentos, riquezas, o passado, o presente, o futuro. Entrega total a Deus. Não tem como você dizer assim: eu sou consagrado, mas se você é só 50% para Deus. Deus, Ele quer que você seja entregue a Ele completamente. Há pessoas que querem hoje viver um evangelho mais light, um evangelho mais soft, né? Um evangelho que eles chamam o evangelho mais social. Jesus mesmo falou: não podeis servir a dois senhores, ou você vai agradar um e desagradar o outro. Então,
Nós temos que servir a Deus e servir com 100% da nossa vida, do nosso chamado, da nossa entrega, com toda a nossa energia. Ser discípulo é justamente começar a entender que isso, se não está acontecendo na tua vida, eu vou te falar, você não é discípulo. Nós estamos aqui no aprendizado discipulado. Irmãos, não tem como a gente não aprender isso. Ser discípulo é se renunciar. E nesse caso, a consagração, ela é total. Fé adequada. Aceitação do dom de Deus, da plenitude do Espírito, deixando-o controlar e dirigir a vida sem reservas. Eu acho bem engraçado isso, as pessoas dizem assim, não, eu sei que eu tenho chamado, mas eu tenho vergonha, mas eu não posso fazer. Então, não é a fé adequada. A fé adequada é quando você sabe que você tem dons, ministérios, e você começa a entender que eu tenho que colocar isso para a plenitude do Espírito Santo, para que Ele dirija, para que Ele venha controlar a minha vida sem reservas. Então, a fé é inteligente. A fé não é como as pessoas acham que ela é simplesmente invisível, né? Ah, não, a fé, ela é sem condição de apalpar. Não, a fé dá testemunho, meu irmão. A fé fala, a fé é vista. Por quê? Porque as pessoas nos veem. O nosso testemunho, a nossa conversa, as nossas atitudes, elas representam justamente o nosso andar com uma fé adequada. Então, não é uma fé só subjetiva, que eu não posso apalpar, não posso segurar, não. A fé fala quando você sai de casa, quando você se dirige às pessoas, quando você demonstra verdadeira humildade, quando você demonstra simplicidade, quando você se coloca com coerência na passividade, na coerência. Porque o servo de Deus tem que ser controlado pelo Espírito Santo. O cara é servo de Deus, sai daqui, tem um problema em casa e começa a discutir com o vizinho, briga, dedo na cara. Então, essa não é uma fé adequada. Agora, para alcançar essa fé, tem que ter aquela busca que nós falamos anteriormente. Porque o Espírito Santo vai controlar. Porque as pessoas vão dizer assim, você é bobo, você é frouxo. E vou te dizer, depois que a gente começa a ser discípulo de Jesus, a gente fica frouxo mesmo. Frouxo para esse tipo de atitudes, para esse tipo de ações, para esse tipo de propostas. A gente se torna frouxo mesmo. Porque o inimigo quer cutucar a velha natureza, quer cutucar aquele lado seu que você já entregou na mão de Jesus, já falou, Senhor, eu não quero mais ser assim. O inimigo está cutucando isso aí para que você volte a ser esse tipo de pessoa para atrapalhar nas suas pisadas como verdadeiro discípulo de Jesus. Vamos ver. Santificação contínua. Significa o quê? A primeira conversão é conversão inicial. Santificação inicial. Diga comigo. Santificação inicial. Mais uma vez. É a parte da conversão, quando nós nos convertemos. Agora, nós temos a santificação contínua. Por quê? Essa santificação, ela tem que aumentar até a volta de Jesus. Significa, eu já fui salvo, eu estou buscando o Espírito Santo, agora o que eu vou fazer? Vou descansar? Não. Ela tem que ser um mover contínuo de fome e sede de Deus na minha alma, no meu espírito, no meu corpo, nas minhas atitudes. E nós vamos ver. Olha aí o que diz. Andar, o que diz? Continuamente na luz. São as nossas obras, os nossos testemunhos, aquilo que nós trazemos do Evangelho para dentro de nós que as pessoas percebem. Quantas pessoas já estão se convertendo por causa da forma como você se representa, como você age? Tem muitas pessoas que estão se convertendo por tua causa que você nem sabe, como também tem muitas pessoas que não querem o Evangelho pela causa de que muitas pessoas dão maus testemunhos. Então, é importante andar na luz, porque a luz, ela que convence o ser humano a largar as trevas. É a luz. Essa luz está conosco? Claro que está conosco. Essa luz está em nós. Essa é a luz de Cristo, do qual nós fomos santificados. Desenvolvimento pela graça das virtudes de Cristo.
sensibilidade crescente nas obrigações sociais e oportunidades de mostrar o amor de Deus aos outros. Gente, esse é o Evangelho. O Evangelho que não tem sensibilidade à dor alheia, que não tem comoção ao sofrimento humano, que não tem um despertar para a obra social, um Evangelho que não se sente tocado para confortar as almas, confortar os corações. Irmãos, isso não é Evangelho. Infelizmente, da década de 80 para cá, as igrejas se perderam um pouco em relação a isso. Porque quando nós olhamos lá a igreja de Jerusalém, que eles partiam tudo, tinham tudo em comum, que eles estavam sempre sentindo a falta dos irmãos, estavam comovidos pelos sofrimentos das igrejas. Você vê que igrejas pequenas contribuíram com aqueles que sofreram a fome terrível em Jerusalém. A gente vai ver muito disso. Os irmãos aos filipenses ofertando uma oferta boa, mas a igreja era simples, às vezes faziam aquilo de coração, com a alma, realmente no Senhor. Esse é o Evangelho que nós temos que resgatar. Como é que a gente vai se sentir bem? Que a gente tem a nossa comidinha, a gente tem a nossa coberta, tem o nosso lençol, a gente saber que o nosso irmão está com frio, está com fome, que esse irmão está passando necessidade, irmãos. E esse não é o Evangelho de Jesus, não. Nós temos que ser discípulos e temos que seguir a palavra, porque a Bíblia diz, tive fome, tive sede, então tá aí. Bom, estava com frio e vestiste-me, né? Quando estava nu, me vestiste, preso, foste me ver. Esse é o Evangelho. Bom, aí tem a santificação final, que é uma das coisas que a Igreja do Nazareno teve um acerto. Porque essa santificação final, nós só cremos que vamos alcançar quando estivermos na glória. Mas a Igreja do Nazareno, algum tempo atrás, inclusive isso foi decidido em Assembleia Geral, eu estava até lá na época, foi em 2001, se eu não me engano, que foi em Indianápolis, que houve um pedido para a emenda da retirada de santificação final aqui na Terra. Porque isso aí é contra o conceito bíblico e teológico, porque ainda estamos debaixo da depravação moral da nossa personalidade. Em outras palavras, nós ainda temos o pecado em nós, só que esse pecado não domina as nossas vidas por causa do sacerdote de Cristo, amém? Nós crucificamos a carne, mas esse vulcão está dentro de nós, ele está adormecido. Pode ser despertado? Claro que pode. Se não continuarmos buscando uma busca crescente, esse vulcão pode entrar em erupção qualquer hora. Por isso que nós vimos para a casa de Deus. Estamos aqui estudando, estamos aqui em comunhão, compartilhando testemunho, ouvindo alguém, aprendendo com alguém, recebendo a unção. Para quê? Para justamente manter esse vulcão adormecido que é o pecado dentro de nós. Porque ele quer sobressair, dominar. Então, é uma das coisas que a Igreja de Nazareno teve que consertar teologicamente, que era um erro. A pessoa alcançar santificação completa aqui, né? Final aqui, não tem condições. Porque o nosso corpo ainda não foi glorificado. Paulo diz o quê? Semeia esse corpo corruptível. O que ele diz? Ele fala então que colhe um corpo incorruptível. O que ele quer dizer é o seguinte: quando nós finalizarmos na nossa existência aqui, que o nosso corpo for semeado na terra, ele diz, semeia esse corpo corruptível, corruptível mesmo, mas colhe um corpo incorruptível onde? Na glória, pronto. Lá na glória você vai ter um corpo glorificado. Alguma dúvida, gente? Vai lá. Dom de um corpo glorioso e perfeito como o corpo ressurreto de Cristo. Só na glória, só na eternidade. Restabelecimento completo de tudo que foi perdido na queda de Adão. Só na glória, só na eternidade. Segunda obra da graça. Segunda obra da graça, o que significa? Batismo com Espírito Santo. Eu vou perguntar e vocês vão responder. O que é a segunda obra da graça? Bom, nós temos que ter uma compreensão, porque de acordo com cada denominação, eles têm uma representação maior, outra menor. Então, nós cremos que o batismo com o Espírito Santo, ele vai marcar a vida da pessoa. Vai marcar, sim, marca com dons de línguas e marca principalmente com o caráter de Cristo. Porque
Nós não podemos jamais pensar que você é batizado no Espírito Santo e não tem o seu caráter transformado. Então, é a segunda obra da graça. Você tem que entender que nesse processo você já tem amadurecimento espiritual. Amém, irmãos? É o amadurecimento do caráter. O caráter tem que estar maduro e o coração puro. Puro. O que significa isso? Nós aguentamos muitas coisas aqui na terra. A gente aguenta muita coisa. Muitas pessoas tentam nos cercear, nos ferir com palavras. Muita coisa que a gente sofre como inveja. Como muitas vezes as pessoas tentam nos impedir, tentando até nos achincalhar, tentando nos desprezar. Então, se você não tiver o batismo com o Espírito Santo, você não aguenta. Você não aguenta. Então, a Bíblia diz que você tem que ter um coração puro e um caráter maduro. Vamos lá. Termos gerais de santidade. Batismo com o Espírito Santo. Vamos ler junto, irmãos? Sinônimo... Vamos? Não, perfeição cristã. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Santificação, ato ou processo pelo alguém se tornar santo. É a atividade de Deus que purifica o pecado, as aflições dos homens e as eleva ao sublime amor de Deus. Santificação inicial. Limpeza ou purificação da culpa do pecado, princípio da vida de santidade, que se realiza ao mesmo tempo. 9. Santificação é inteira santificação. Limpeza ou purificação da comunicação com o espírito temperado, subsequente à regeneração. Este Deus é arrependido pela fé, por ele o crente é purificado dos seus pecados, completo o amor de Deus. santificação contínua. Purificação de momento a momento, em obediência à fé, atividade contínua de Deus no cristão, capacitando a progredir e crescer na vida de santidade. 11. Amor perfeito. É a expressão do espírito e temperamento, ou atmosfera moral, em que vive aquele que está inteiramente santificado. É total. Submissão à vontade de Deus e busca ativa do bem-estar dos outros, mesmo os inimigos. Termos relacionados à santidade, a gente vai ver aqui, são sinônimos que a gente precisa guardar, porque faz parte da nossa conversão. Todos esses aspectos que nós estamos analisando são diretamente ligados ao novo nascimento, uma santificação contínua e uma fome e sede de Deus, que é justamente você não se apartar das leis do Senhor, de você se comprometer com o seu caráter, com a sua vida moral, dirigida pelo Espírito Santo. Então, para nós o batismo, além de falar em mistério, em línguas, é um comprometimento moral e espiritual na vida do cristão.
não é somente no falar, mas também agora no andar, no viver e no se comprometer com Deus em qualquer lugar que a pessoa estiver. Bom, termos relacionados com a santidade. Alguma dúvida, gente? Pode perguntar. Pode perguntar. Isso, línguas é um dom. Isso, há uma diferença. Muito boa pergunta. Sim. Temos o dom de línguas, não é isso? Isso que ela falou não está errado não, está certíssima. Quando você se converte, você é selado pelo Espírito. O selo do Espírito é diferente do batismo com o Espírito Santo. Então, o que ela está falando ali tem fundamento. Ela está tocando num assunto que é até um assunto teológico. Tá? A diferença de você ter o dom de falar em línguas e do batismo com o Espírito Santo. Uma pessoa pode ser batizada sem falar em línguas? Pode. Não é necessariamente uma regra, não é necessariamente uma doutrina. Então, a gente vai ver casos na Bíblia em que muitos eram cheios do Espírito Santo, batizados que não falavam em línguas, como também outros que eram batizados com o Espírito Santo que falaram em línguas. Mas a gente não pode chegar e colocar isso como uma doutrinação, como aconteceu muito, eu acredito, por falta de formação e conhecimento da Bíblia e da teologia. Porque você falar que uma pessoa não fala em línguas e não é batizada, você vai entrar em contradição, um conflito teológico, porque você vai ver que o último dos dons, em 1 Coríntios capítulo 12, é o dom de falar em línguas. Então, se está classificado como um dom espiritual, não é uma doutrinação do batismo com o Espírito Santo. Então, a gente tem que ter um entendimento disso. Porque o dom é dado por quem? É dado por Cristo, é dado pelo Espírito Santo. É dado por Cristo. Agora, cada um tem o dom necessário para quê? Para que o meu irmão tem um dom? Me explica para que você tem um dom. Para que você tem um dom? O dom é para edificar a igreja. Se o teu dom não está edificando a igreja, logo Deus vai te cobrar. Logo Deus vai começar a tocar na sua vida, porque as pessoas pensam que o dom é dela. Não é dela. O dom é uma habilidade espiritual, divina, que Deus dá para quê? Para glorificar o nome dele na igreja, para ajudar as pessoas a se aproximarem mais de Deus. Então, eu tenho um dom espiritual, esse meu dom, ele está me levando a me ensoberbecer, a me engrandecer, a me sentir o ó dentro da igreja. Então, logo aí, esse dom não está fazendo a sua função, que é o de edificar a igreja de Cristo. Então, minha irmã, sua pergunta é pertinente, é sábia, e realmente tem tudo a ver. Quando a gente olha por esse lado, o dom, ele é dado pelo Espírito, ele é dado por Cristo, para que a igreja seja edificada. Nesse caso, a gente vai ver na seleção os 9 dons espirituais, o último dom que o apóstolo Paulo cita é o dom de falar em línguas. Ele até fala, eu gostaria de falar muito mais na minha própria língua do que em mistérios. Porque quem fala em mistério, fala para quem? Fala para os anjos, edifica a si mesmo. E não havendo intérprete. É melhor que o quê? Fica calado, né? A irmã tocou no assunto teológico, mas é importante vocês tirarem as dúvidas, né? A gente aqui não está falando de doutrina de igreja nenhuma, a gente está falando aqui de Bíblia e teologia, sim. O senhor falou que quando a pessoa ela chega ao batismo do Espírito Santo, que ela já está amadurecida espiritualmente. Então, esses que retrocedem totalmente achavam que tinha sido batizado no Espírito Santo. Uma boa pergunta também. Uma pessoa batizada no Espírito Santo pode retroceder? Pode. Pode ter recaída. Como eu falei para vocês, nós não estamos aqui na plenitude total da inteira santificação. Santificação final. Então, uma pessoa pode ser tremendamente usada, pode estar crescendo na fé, mas mesmo batizada com o Espírito Santo, ela pode ter problemas moral, espiritual, problemas de ordens, que ela possa largar até as Escrituras. Eu conheço pastores que largaram, homens foram usados por Deus. Não estou entrando na questão de salvação. A salvação pertence a Deus. Ninguém pode julgar ninguém. Mas que essas pessoas não
não são mais usadas como elas eram, é fato, é fato. As pessoas podem vir pelo lado de Sansão, né, que é um exemplo muito usado negativamente, mas ele tinha essa condição, porque ele era cheio do Espírito. Para quê? Para uma missão, para guardar a nação de Israel, para proteger, para dar sabedoria ao povo. O que ele fez com a unção dele? Ele se envolveu com tudo que era errado. O que aconteceu? Ele perdeu essa unção nos braços da prostituta. Salomão também, que no final tem até dúvida. Alguns escritores dizem a respeito disso, se Salomão realmente se salvou. Eu acredito que sim, mas no final ali, né, porque a Bíblia registra que no final da sua vida ele estava praticando necromancia, feitiçaria, adorando os outros deuses do Egito e tudo quanto era lugar. E a história dele termina assim, mas eu não acredito que está escrito, que permaneceu, vem agora tirar, né, que ele... Eu acredito que antes de morrer ele tenha tido consciência e deva ter pedido perdão dos seus pecados, mas eu acredito mais que ele foi salvo, mas que ele fez coisas erradas e coisas que aborreceram o Senhor, tanto aborreceram o Senhor que o reinado dele passou para o filho Roboão e foi um fracasso também. Ditador que não ouviu os cabelos brancos, né, ou os carecas, né, porque ele só quis ouvir os jovens falaram, não, bota mais imposto para o povo, vamos fazer mais movimento. E acabou, o povo ficou espoliado. O que aconteceu? Dividiu a nação. Por quê? Não pediu a voz da sabedoria, pediu a voz das emoções. E é muito perigoso para os jovens aí, não despreze os seus pais, não despreze os irmãos mais velhos da igreja, não despreze aquele que traz o cabelinho branco, pode encostar nele que ele tem uma vida ali que pode passar experiências para que você não caia nessa situação da vida. Infelizmente, foi o caso de Roboão. Bom, vamos lá, gente, vamos nesses termos. Adoção. Redenção. Obra reconciliatória de Deus, foi completa com a morte do seu filho Calvário. Mente carnal. Espírito desregrado do homem, egoísmo desordenado, não está sujeito à lei de Deus. Eita danado. Consagração. Ato de se colocar a par para o serviço de Deus, sendo capacitado pela sua graça. Depravação. Mostra a perversão pecaminosa da natureza do homem, a qual afeta todos os membros da família humana. A corrupção. O espírito de degeneração ainda permanece após a conversão, santificação inicial. Para aí. Não é o meu celular, não. Está tocando aí. Vocês viram aqui? Na santificação inicial. Mas na santificação final, que era aquela que eu falei, eles achavam que o homem aqui conseguia ter a plenitude desse gozo, dessa presença de Deus, que o homem não pecava mais. Mas isso mudou. Então, essa condição da corrupção, da natureza pecaminosa, está em nós, só que não tem poder. Aquilo que eu citei como um vulcão adormecido. Logo, vem o que Rosana falou. A pessoa pode se, infelizmente, acordar esse vulcão. Esse vulcão é acordado com a nossa consciência, o que nós desejamos, Porque o pecado vem da onde? O pecado vem da mente, da alma. E quem comete o pecado? Quem comete o pecado é o corpo. Então, a alma peca, mas ela tem uma sede para manifestar o seu desejo. Por quê? Porque é um desejo dentro e fora do corpo. E aí que acontece? Esses poderes na nossa conversão ainda tentam nos espreitar, ainda tentam nos assegurar para poder não fazermos a vontade de Deus, Rosana. Então, nesse caso aqui, nós temos que estar em constante busca, em constante consagração para a mortificação da carne. Se a carne não mortificar, meu irmão, a carne eu já falei, né, irmãos? Carne não está falando carne isso aqui, não. Carne é a atitude da mente, cardia, no grego, atitude dos pensamentos. Se nós não consagrarmos nossos pensamentos a Deus, é uma coisa terrível, é perigoso. Então vamos andar. 6, erradicação.
Aqui, que era aquela situação, eles acreditavam que o pecado era erradicado, que ele era tirado completamente, mas viu que isso não é real, não é real. Por isso houve essa mudança na nossa teologia. Eu falo para quem não é daqui, essa é a teologia da Igreja do Nazareno que foi mudada, graças a Deus, porque aí houve muitos conflitos por causa disso, tá? Vamos lá, embora... Ó. Glorificação. Isso vai acontecer lá na glória, tá, gente? 8. Fraquezas. Elas... erros de julgamento e ações erradas. Embora essas deficiências sejam, estritamente falando, pecado, precisam do perdão de Cristo, de ser abrangidas pela sua redenção. Justificação. Atos de Deus pelo qual o homem é perdoado dos seus pecados e aceito por Deus. Pecado original. Descreve a fonte dos pecadores, a corrupção da natureza e da origem a manifestações interiores do pecado, também chamado pecado inato. Então, esse pecado é o pecado de Adão que nós herdamos como herança da nossa origem de nascimento. Significa que toda pessoa que nasce, nasce debaixo desse pecado inato ou pecado de Adão. Então, esse é o chamado pecado original. Bom, pastor, esse pecado original que me domina, além do pecado original, que é a raiz e o caule dessa árvore pecaminosa, você também produz os seus frutos. Como? Desejando. Então, nós temos uma força desse pecado que é o de Adão. Mas em Cristo nós temos poder de quê? De submeter a palavra, submeter a oração, submeter a consagração. Vocês estão entendendo, gente? Bom, esse pecado inato nasce conosco, está conosco, mas ele pode ser refreado com a nossa consagração, com a nossa devoção a Deus. Agora, uma vez esse pecado tendo acesso a toda a vida da pessoa, aí começa a acontecer o quê? Que a pessoa começa a dar frutos pecaminosos. Então, eu vou explicar a vocês aqui uma coisa que poucas igrejas explicam. Você e eu temos o pecado original, o pecado da queda de Adão, é o pecado original. Mas em Cristo, pelo poder dele, realizado na cruz, ele então faz com que esse pecado não tenha poder sobre nós enquanto tivermos submetido à sua vontade. Bom, aí que está. Quando nós não submetemos à vontade de Deus, esse pecado dá origem a frutos pecaminosos. Entenderam? Quais são os frutos pecaminosos? Gálatas, capítulo 5, versículo 17. A gente vai ver que é prostituição, que é glutonaria, que é feitiçaria, idolatria. Então, fumar, beber até vomitar. Isso é o pecado de Adão? Não, isso não é o pecado de Adão, não. Isso é o fruto pecaminoso. Isso foi o teu desejo. Entendido, gente? Não entenderam ou não? Revolto. Com a tendência. Isso. Enquanto você se manter subserviente à palavra, ao Espírito Santo, à consagração, à busca. Mas se você não estiver assim, os frutos pecaminosos não é por causa do pecado de Adão, é porque você tem desejo de pecar. Porque uma coisa é o pecado de Adão, que todos nós nascemos. Outra coisa é o pecado que nós chamamos pecado atual. O pecado atual é o pecado pessoal. Senão tiraria aí a responsabilidade das pessoas. Se eu peco, eu tenho responsabilidade com isso. Foi por causa de Adão. Mas agora nós temos Cristo, nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo o negócio? O negócio é sério. Se a igreja não se submeter à palavra, principalmente à palavra de Deus. Por isso que eu não gosto de movimentos, eu não gosto de festa gospel. Ou é crente ou não é crente, porque nós não podemos brincar com o pecado. O pecado mata. Romanos, capítulo 6, 23.
O pecado mata. O salário... O pecado mata, gente. Então, a igreja tem que voltar para Jerusalém urgente. O discipulado é a obrigação de todo crente ter andado nas marcas de Jesus. É importante isso. Por isso que eu dei essa paradinha aqui, porque a gente não pode dizer assim, eu estou pecando, mas a culpa é de Adão. A culpa é de você, safadão. Não é de Adão, é você que é safado. Você que é safada. O Wesley manda logo. O Wesley. Então a gente vê uma situação que a igreja hoje, os membros da igreja, ficou muito fácil não assumir a responsabilidade com Cristo, com o Espírito Santo, com a consagração, em obediência à palavra, a andar na luz, como nós falamos aqui, e dizer, foi por causa de Adão. Não é por causa de Adão, não. Você agora está em Cristo, amém? É o que diz lá em 2 Coríntios 5,17. Né? E se alguém, nova criatura é, as coisas... E eis que... É uma luta, gente. É uma luta. Por quê? Porque eu falei para vocês. O vulcão está aqui dentro de nós. E os nossos pensamentos vagueiam. E uma porta aberta, daqui a pouquinho está a vida toda aberta. Se você abrir um pouquinho a porta, o diabo entra mesmo. Eu digo, o pecado entra e faz realmente uma desgraça na vida da pessoa. Pode falar, pastor. Não, eu ia falar sobre o Adão, o pecado dele, ele botou, quando Deus foi falar com ele, né, botou a culpa na mulher. Né? Botou a culpa na mulher. Era só isso que eu ia falar. O pastor está falando aqui do homem fugindo da responsabilidade, né, pastor? Mas é a natureza mesmo, a natureza é sem vergonha, é mentirosa. Por que acontece? A nossa natureza... Gente, é muito importante isso a gente entender a questão da doutrina do pecado. Porque quando você começa a fugir do confronto das Escrituras, é porque o pecado está tendo permanência e insistência na sua vida. E aí você nunca vai conseguir ser um discípulo de Jesus. Calma aí. Deixa eu chegar perto por causa da gravação. Pode falar. A nossa tendência é sempre tentar justificar aquilo que a gente está fazendo, que a gente sabe que está fazendo algo errado, então a gente sempre tenta justificar. Eu acho que foi isso que o pastor estava falando, que Adão fez. A justificativa dele foi botar a culpa na Eva, a Eva tentou colocar a culpa... Então, a nossa natureza é essa. Eu sei que eu fiz alguma coisa errada, então eu vou justificar para tentar me amenizar e me safar. Isso mesmo. Quer falar também, Marcelo? A gente vê que isso aí já faz parte da natureza de Adão, né? Do pecado original. Alguma dúvida, gente? A gente para falar. Eu acredito que quando vocês entenderem bem isso aqui, estudarem bem, o nosso desejo é que vocês cresçam no conhecimento. O discipulado é a maior e melhor fase de todo crente. Todo crente tem que passar pelo discipulado. Uma vez que ele consegue passar pelo discipulado e entender, vou falar uma coisa, vocês se tornarão, quem passar, vai se tornar grande ministro de Cristo. Amém? Vocês podem aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Regeneração é aquela fase das 3 fases simultâneas, né? Da vida em que você conhece realmente Cristo e os benefícios de ser salvo. Então vamos lá, regeneração. Elevar. Pecados e pecados. Ações exteriores ou atitudes interiores provocam culpa, requerendo absolvição ou perdão. Pecados e pecabilidade. Corrupção ou espírito de desgraça. Insiste em seguir o seu próprio caminho, exigindo única. É importante que a gente veja isso quando a pessoa não é convertida. Ela sempre quer que aquilo aconteça na vida dela sem que ela traga o verdadeiro arrependimento, né? Não tem essa. Tem um texto muito bonito em que o próprio Davi, ele reconhece e diz, né, lá no Salmo 51, verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro. É justamente isso aqui. Ele quer sentir o peso do seu pecado, mas ele quer se livrar desse pecado. Ele pede, Senhor, cria em mim um coração puro, porque já tinha perdido a alegria
alegria da salvação, a alegria de ser um servo do Senhor. Não estou falando como rei, não. Como uma pessoa que reinou e teve um forte reinado. Não é sobre isso, não. Falando como um servo. Ele teve uma forte decepção. E ele pediu: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova de mim um espírito inabalável, um espírito reto. E depois, no verso 17, ele sabe que Deus é tremendo. Ele diz assim: porque o Senhor sabe que um coração compungido, o Senhor não desprezará. O que significa? Um coração contrito, arrependido. Deus não despreza. Por quê? Porque essa é a forma do pecador receber a justificação. E ele fala pela causa dele. Fala: Senhor, eu estou aqui arrependido, compungido, estou contrito, não me despreze. E ele fala com Deus: eu sei, Senhor, que o Senhor não desprezará aquele que tem um coração compungido e contrito. Deus não despreza. Então, a gente não pode jamais julgar as pessoas. Vamos supor, a pessoa pecou, a pessoa errou. Mas se ela vier com toda sinceridade diante de Deus, se ela se despojar, se derramar diante de Deus, reconhecendo, gente, Deus perdoa os pecados. Agora, a questão de perdoar os pecados nem sempre significa que a pessoa não vai sofrer as sanções do que ela cometeu, tá? Entendido? Vamos supor que o cara que mata, que rouba, um cara que faz um montão de coisas aí, que errou contra a sociedade, Deus pode perdoar, mas ele vai pegar a sua pena e vai pagar pelos seus pecados agora na justiça, né? Então, calma aí, tem aqui, um dedo ali, ah, tá bom, lá, por favor, passa lá para o irmão Salles, eu vou vir para ter um jovem também querendo ali, diz aí, irmão Salles. Antigamente tinha o tempo da lei e tinha os pecados que eram, no caso, para ser perdoado tinha o sacrifício de animais, né? Inclusive existe hoje uma religião que imita isso aí do passado, que é o candomblé, que tem aquelas matanças, né? E no caso, no hoje, que é o tempo da graça, se tornou, na minha opinião, acho que nós até aprendemos isso na escola dominical, até com o senhor mesmo, pior do que antigamente, porque antigamente a pessoa sacrificava um boi, um cabrito, um pombo e estava perdoado os seus pecados. Hoje em dia não precisa de sacrifício nenhum, mas existe o pecado de pensamentos, palavras e obras, ações, né? Quer dizer, hoje em dia o pecado, assim, para ser perdoado, assim, no caso, o agravante do pecado hoje se torna pior. E fica camuflado, né? Fica em secreto, fica invisível diante dos homens. Vocês entenderam a pergunta dele? Ele mesmo respondeu, né? Não precisa nem falar. Ele mesmo falou que antigamente tinha uma representação que era o animal. Hoje as pessoas pecam, mas isso estão nos pensamentos e não tem como ser absorvidos os pecados, porque às vezes não são confessados e às vezes são secretos, são camuflados, né? Não consegue, porque estão vivendo na graça, porque aí é a transformação, aí é a questão do caráter maduro, é o Espírito Santo na vida do sujeito. Se ele não tiver o Espírito Santo, ele vai ser sem vergonha mesmo. Desculpa eu falar assim, irmãos. Vai ser sem vergonha. O cara vem aqui, vamos supor, vou dar a resposta ao irmão Salles ali, vem aqui, pecou ontem, vem aqui hoje, pastor, ora por mim, e sai daqui, e amanhã peca o meu pecado, não, pastor, eu vim aqui porque eu estou na graça, me perdoa de novo. Então, ele já virou sem vergonha da graça. Quem quer falar? Fala, Lucas. Boa noite, igreja. Eu fiquei com uma dúvida em relação a essas atitudes interiores serem pecado. Por exemplo, eu penso, quero chutar o balde. E só pensei, mas eu acabo não chutando, eu fico tranquilo, não faço nada de errado. Isso também foi uma atitude pecaminosa? Se isso for um agravante contra alguém, uma maldade do teu pensamento, isso é um pecado que não foi consumado, mas é um pecado, tá? Boa a pergunta dele. Também não é assim da gente pensar de qualquer forma, não. Porque, vamos supor, vou citar uma coisa que só tem adultos aqui, né? Nós tem adulto, tem uma juventude aqui, né? Ninguém vai se masturbar pensando nas cataratas de Iguaçu. Ninguém vai fazer isso, vai pensar em alguém. Então, a pessoa pode pecar pensando, mas não consumando com aquela pessoa. Então, é um pecado, mas só que esse pecado não envolve
mais pessoas. Mas, como também tem esse pecado sexual, tem um pecado também do ódio. Uma pessoa que tem ódio da outra pessoa, ô Lucas, é a mesma coisa, que guarda mágoa, ressentimentos, onde o irmão Salles falou, que é o pensamento. Nesse caso aí, você pode ficar guardando isso em tudo dentro da tua alma, e isso é onde justamente impede você ter uma boa relação com Deus. Boa relação com Deus. Eu acho que o pastor aqui, o pastor aqui levantou o dedinho. O pastor hoje está metendo bronca, tá falando mesmo. Fala assim, pastor Sérgio. Uma salva de palmas, pastor Sérgio aqui, aí, ó. Ei, pastor. Fala aí, pastor. Fala aí, pastor. Não, é sobre essa Salmo 51, que o pastor citou, né? E quando a oração de Davi, né, pedindo um espírito reto, inabalável, isso aí cumpriu realmente na vida dele. Ele se arrependeu mesmo, porque mais na frente da vida dele, quando ele estava já velho, mas diz a Bíblia que ele podia ter relação ainda. Aí procuraram uma mulher, porque ele sentia frio, né? Mandaram uma mulher novinha. mais bonita de Israel. Né? E conseguiram e dormia com o rei só para esquentar o rei. E diz a Bíblia que ele não possuiu ela. Então, quer dizer, é interessante isso, né? Também ele aplicou, né, o que Deus concedeu a ele quando ele pediu, se arrependeu, né? Entendi. Interessante isso. Porque o próprio corpo também vai perdendo a resistência, a hipotermia, vai precisar de alguma coisa, né? E, nesse caso, ele não consumou o desejo sexual, que também acho que nem podia, né? Já estava. Mas boa correlação, pastor. Fala, Rosana. Reverendo, na hora que na pergunta do irmão Salles, eu pude observar que na época que eles viviam debaixo da lei, que eles pecavam e faziam o sacrifício. Eu acho que naquele tempo não se havia o temor, porque por saber que eles poderiam pecar e ir lá sacrificar um animal e ser perdoado. Mas justamente você vai chegar onde ele quer mesmo, que agora a coisa é mais séria do que lá atrás. Boa esclarecimento da Rosana. Vocês entenderam o que ela falou? Porque lá as pessoas pegavam o animal e pagavam, mas não tinha-se o temor e a reverência e a consagração, né, Rosana? Eu acho que eu vi uma mãozinha lá atrás. Lá, irmã, lá. Isso, minha irmã. Essa irmã só vem com perguntas teológicas. Vamos ver agora. Rapaz, sobre o pecado, as pessoas têm um hábito de falar que não existe pecadinho nem pecadão, tudo é pecado. Mas eu queria tirar uma dúvida com o senhor, que eu acho que cada pecado tem a sua consequência. Então, não existe isso de pecadinho, pecadão. Sim, cada pecado é uma consequência. Corretamente. Todo pecado é um agravante a Deus, mesmo que as suas consequências sejam diferentes. Mas todos os pecados cometidos, eles denigram a santidade de Deus e impede a pessoa de ter acesso a Deus. O que nos impede de ter acesso a Deus é o pecado. Então, há uma necessidade da gente começar a entender, pelo fato de que a pessoa cometeu um pecado com gravidade maior, vai ter consequências maiores, mas isso não quer dizer que ela está na condição pior do que a outra que roubou um lápis, que tirou uma caneta, que pensou mal de uma pessoa. O pecado, ele está na condição de denegrir a santidade de Deus. Fala, Jair. Pastor, falando sobre pecado, o assunto aqui é pecado. A mina falou que não existe pecadinho nem pecadão. Mas tem um texto de João, se eu não me engano, 3 João, que existem pecados para a morte. Claro. E por esse nem oreis. Claro. Então existem, pastor, pecados mas é o que ela falou, é a consequência. A consequência. Tem pecados que ainda há um sentimento de contrição, como o pastor aqui falou, no Salmo 51, versículo 17. Tem pecados que as pessoas ficam saneadas de tanto pecar que não ouvem mais a voz de Deus. Vamos pensar no seguinte, uma pessoa que era evangélica, que servia a Deus,
aí está pecando. E vai lá amigos pregar para ele, vai lá pessoas ministrar para ele, não, e continua se afundando. Então, é esse tipo de pecado que saneia a mente. Você sabe o que é sanear? Pensa só numa rua que é de barro, uma rua de barro. Aí o prefeito diz assim, ó, vamos asfaltar essa rua. Aí vai lá, botar terra, depois vai passar aquele rolo pesado para poder impactar a terra, e depois vai jogar pedra, depois vai jogar óleo, depois vai passar o rolo de novo, depois de passar isso tudo, ele vem com o quê? Ele vem com asfalto. Sanear isso. A mente da pessoa fica saneada pelo pecado. É onde João fala que por esses não adianta nem vocês orarem mais. Já, glória a Deus, cauterizou as suas mentes. Gente, vamos parar por aqui. Tem o pastor Sérgio. Gente, uma salva de palmas, pastor Sérgio. Ele hoje está... glória a Deus. Calma aí, pastor, calma aí. Calma aí, pastor. Você vai falar, ninguém vai ouvir, que está ouvindo na rádio. Fala. É só para complementar o que a moça falou lá atrás, o rapaz aqui falou, e tem o pecado da blasfêmia, né, que o Senhor Jesus falou que não há perdão nem nesse século, nem no vidouro. Eu não sei que se diferencia desse, né? O pecado contra o Espírito Santo é o pecado em que a pessoa não crê que Jesus Cristo é o Salvador, é o Senhor, não crê que Jesus pode realmente restaurar a vida humana. Então, esse pecado é contra o Espírito Santo. Por quê? Porque lá em João 16 diz, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Então, é um pecado contra o Espírito Santo. Gente, vamos parar por aqui.